Espírito do Deus vivo possa entrar dentro de você e fazer uma transformação de dentro para fora, nunca antes vista na sua vida, para que outros que vão ver você possam crer no nome de Jesus. Vamos continuar essa meditação lá no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 13, certo? Que foi onde a gente parou no vídeo anterior. Se você ainda não viu, vou deixar na última tela desse vídeo aqui para você dar uma olhada e compreender a trajetória até chegar nesse versículo, que eu creio que está abençoando muito a vida de todos aqueles que estão tendo ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Mas antes, clica nesse botãozinho aqui embaixo de inscrever-se e ative o sininho das notificações para você continuar sendo notificado para ser edificado através desses vídeos, amém? Então, continuando aquela conversa lá de Jesus com Nicodemos, que está dando o que falar, a gente continua com ele dizendo: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Jesus, ele é a palavra viva que desceu do céu, o verbo vivo que desceu do céu para salvação de todo aquele que nele crê. A gente crê na palavra. Eu nunca vi o Senhor Jesus, mas eu creio na palavra dele. Por quê? Porque a palavra, ela está escrita, ela é real, ela se cumpre. Eu eu comprovo todos os dias isso, que ela se cumpre na minha vida, que ela possa se cumprir na sua também. Todos os dias da sua vida, que você veja o mover de Deus. Mas você vai começar a ver esse mover de Deus na sua vida quando você começar a crer com seus olhos espirituais primeiro. Primeiro a gente crê para depois a gente ver. É assim que é a palavra de Deus. Então, se você ainda não se entregou por conta de dúvidas que vêm à sua cabeça, será mesmo? Tire a prova. O próprio Deus em sua palavra diz que é para a gente prová-lo. Mostra para mim as tuas razões para que eu te possa justificar. Entra comigo em juízo, ou seja, fala para mim. Fala qual é a tua causa, qual é o teu problema. Fala para mim, coloca diante de mim. Seja sincero, Deus ama a sinceridade. Deus, ele quer a nossa humildade e sinceridade. Ele só quer isso para começar a agir na nossa vida, para começar a se mostrar presente na nossa vida, ao ponto da gente ver as coisas acontecendo e a gente poder dar testemunho para que esse testemunho possa abrir a visão daqueles que ainda estão cegos, como antes a gente estava. Olha só, o plano de salvação de Deus, ele é perfeito. Ele é totalmente perfeito, ele não tem um erro sequer. Mas basta a gente ter ouvidos para ouvir, olhos espirituais para ver. A gente tem que bater nessa tecla, meus irmãos, porque o que mais eu vejo aí é pessoas incrédulas. Pessoas que, eu só creio naquilo que eu vejo. Incrédula e ignorante. Ignorante, porque tem um monte de coisa que ela não vê, mas ela sabe que existe. Ela sabe que é real. Então, qual é o problema? O problema é que existe também muita influência maligna, né? Que fica lançando o tempo todo dúvida, fica lançando mentiras na mente das pessoas. Então, como é que a gente pode se proteger de tudo isso? Fazendo isso daqui, ó. Colocando a cabeça, não só a cabeça, mas tudo na palavra de Deus. Buscando todos os dias
meditar, se debruçar aqui, mergulhar no entendimento através do Espírito Santo, no entendimento de Deus, na palavra de Deus, orar, falar com Deus, e Ele vai agindo. Pouco a pouco você vai se tornar uma testemunha das maravilhas que Deus faz na nossa vida, na sua vida, que Ele vai começar a fazer na sua vida. Então, ele continua dizendo: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então aqui ele está usando um exemplo que aconteceu, porque tudo que aconteceu no Antigo Testamento, que Deus fez acontecer lá, se cumpriu no Novo, né? Porque é como um avisos de Deus para o Novo Testamento e para hoje em dia também, porque a história se repete, ela continua acontecendo. A Bíblia é pela eternidade, a palavra de Deus, ela se cumpre todos os dias, ela é eterna, ela não vai morrer nunca. A palavra de Deus é definida, pronto, acabou, ela vai se cumprir, doa quem doer. Então ele usa esse exemplo do Antigo Testamento, onde Moisés ele teve que levantar uma estátua, né, tipo uma serpente, né, em forma de serpente, e todos aqueles que passavam e olhavam para a serpente, que levantavam a cabeça, eram curados. Eram curados de suas enfermidades, né, e tudo mais. Eu não lembro muito bem dessa parte, mas eu creio que é com esse entendimento, né? Mas aqueles que não olhavam, né? Passavam, não acontecia nada. Então, quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para Jesus, quando a gente levanta a cabeça, a gente começa a ver o quê? O que é que a gente vê quando a gente levanta a cabeça? A gente vê o céu, a gente vê as maravilhas de Deus. Então, tudo isso já mostra a soberania de Deus. Já mostra o quão Ele é poderoso, o quão Ele é soberano, né? O quão Ele tem o poder para nos sarar, para nos curar, para nos libertar, para fazer a diferença na nossa vida, porque não tem nada impossível para Ele. Ele é soberano, Ele criou tudo isso. O que é uma doençazinha? O que é o câncer para Deus? Não é nada. Absolutamente nada. Jesus ele já levou o câncer naquela cruz. Ele já levou as dores, ele já levou as enfermidades, ele já levou os vícios, ele já levou tudo. A desobediência do ser humano. Mas por que muitos ainda continuam na desobediência? Continuam no pecado? Porque ainda não abriram o coração. Não abriram a visão para enxergar que a salvação ela está acessível. Ela é um tesouro escondido, mas acessível a todos. Você pode ver o desenvolvimento da tecnologia hoje em dia. Ela nos permite ler a Bíblia onde a gente estiver, através de um celular, né, com internet, ou às vezes nem precisa de internet, você baixa o aplicativo e começa a usar. Ou seja, uma variedade de recursos que a gente tem hoje para buscar a Deus. E o que é que o povo faz? Continua com a mente nas coisas dessa terra, nas redes sociais, na vida dos outros. Continua na mesmice e quer mudança e quer que Deus haja na vida delas. Como se elas não estão buscando? Deus ele é justo, meus irmãos. Ele é a própria justiça. E o que a gente planta, a gente colhe. É simples. É uma lei que não vai mudar, entendeu? Então o que a gente está plantando hoje, o que você está plantando na sua vida hoje? Você está plantando vida com Deus? Você está plantando
a eternidade para a sua alma, então você vai colher. Glória a Deus, porque Ele é justo. Você está plantando a fé, você vai colher a materialização dela na sua vida. Você vai colher. Vamos colher. Todo detalhezinho. Deus ele não se esquece de nada, Ele vê tudo. Ele sabe de tudo. Então, cada detalhe, cada atitude que a gente tem de fé, a gente vai colher. Porque a gente está agindo. Porque a gente está plantando aquilo dali. Quando a gente faz uma coisa, é como uma plantação, é como uma semeadura. A gente pega a sementezinha e bota no solo. Pode passar o tempo, a gente pode ver, né, que a semente ela não brota na mesma hora. Ela passa um tempo, umas demoram mais, outras demoram menos. Umas são mais rápidas do que outras, outras têm dormência e ficam lá por anos. Mas um dia começa a brotar. E é isso que acontece na nossa vida. Isso é um exemplo que Deus dá para mostrar que a nossa vida é assim. É como uma semente plantada no solo. Vai demorar um tempo. A gente não sabe qual é o tempo. A gente pode até saber se a gente estudar, né, aquela semente e tal. Mas a gente não sabe, assim, na nossa vida, quando vai vir a colheita, mas a gente sabe que vai vir. A gente sabe que aquela semente vai plantar, vai semear, vai brotar e um dia a gente vai colher. Então, o que é que você tem plantado para a sua vida hoje? Qual é a semente que você tem plantado? A semente do mundo, que só vi que se ela brotar, ela só vai dar origem a prazeres, a as coisas dessa terra, coisas momentâneas, ou você está plantando a semente da eternidade, onde você vai estar colhendo os frutos do reino de Deus? É isso daí. Então, como Moisés levantou a serpente no deserto, olha só, ele levantou uma serpente no deserto, o que hoje em dia é o deserto da alma. Jesus ele foi levantado ali no Monte Caveira, no Monte Calvário, e todos ali que estavam ali, muitos não conseguiam olhar para ele, né? Nem o Pai pôde olhar para ele, porque ali ele se fez maldito por nós. Então foi o único momento em que o Pai e o Espírito Santo se afastaram. Por isso que ele disse lá, enquanto estava crucificado: Pai, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Né? Nem chamar de pai ele pôde, porque ali ele se fez. Deus meu, pronto, ele falou assim, né? Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali todos os pecados da humanidade tiveram que ir para ele. Ele tomou sobre si os nossos pecados, tudo. Ele se fez maldito por mim, por você. O Deus vivo, o próprio Deus, a própria palavra de Deus, que sai da boca de Deus, o soberano Deus, ele foi humilde, bondoso, misericordioso, para descer para essa terra, sair do seu trono de glória, descer para essa terra em forma humana, passar pelas mesmas coisas que a gente passa aqui, né? Com as mesmas condições físicas de um ser humano comum. Deus, ele se prestou a isso. Para quê? Para salvar a humanidade. Para tomar o meu e o seu pecado
nas costas. Mas ele venceu, ele ressuscitou, ele voltou aos céus, triunfante como rei. Ou seja, ele colheu o que ele plantou. Ele plantou sacrifício e ele colheu a glória. É isso que a gente tem que fazer todos os dias. É isso que ele nos chama a fazer. Não pense que a vida com Deus, quando você se entregar, se você ainda não fez, vai ser um mar de rosas e você só vai ganhar, ganhar, ganhar. Você vai ganhar paz, você vai ganhar força, você vai ganhar uma fé sobrenatural, você vai ganhar a maior de todas as bênçãos, o Espírito Santo do Deus vivo. Você vai ganhar. Mas, ao mesmo tempo, você vai também perder. Porque para se ter tudo isso, se manter na caminhada, é preciso sacrifício todo dia. Sacrifício do quê? Do nosso próprio eu, da nossa própria vontade, dos nossos desejos, das nossas vontades carnais, de tudo. De uma vida largada nesse mundo, glória a Deus, né? Não ter uma vida largada nesse mundo, porque esse mundo não tem nada o que dar. Não chega até nem ser um sacrifício, porque o que é que esse mundo tem para dar? Mas se você tem uma vida mergulhada no mundo, aí sim vai ser um sacrifício muito grande. Vai ser um sacrifício você negar as suas vontades da carne. Mas se você enxerga, realmente esse mundo não tem o que dar. Eu só tô sofrendo nesse mundo. Então, você vai se regozijar muito, você vai se lançar e você só vai ganhar o quê? Você vai ganhar a paz, você vai ganhar a presença do Deus vivo dentro de você. Isso é inigualável. E mais pra frente, conforme a gente vai plantando, a gente vai colher a eternidade. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você. Para que não fique muito longo, eu vou parar por aqui. E a gente continua no versículo 15, certo? Porque Deus, ele continua falando. Ele vai continuar falando até a consumação dos séculos. Que possamos fazer a coisa certa. Deus te abençoe.